del Señor en esta visión, la instrucción de Dios, la orden del Señor para escribir para las iglesias que estaban en Asia. Há algum tempo atrás estuvimos hablando aqui detenidamente de cada uma das igrejas, la de Sardes, la de Filadélfia, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira e la Odisea, las 7 igrejas que estavam em Ásia, que recebem uma carta com uma orientação do Senhor. Mas vamos ver o caráter espiritual das igrejas, isso nos dá tempo. Vamos ver o caráter espiritual da igreja na atualidade e nestas como Jesus se identificava e Jesus se apresentava em cada uma delas. Será um resumo breve de cada uma e o que significava, o que significa as 7 igrejas para nós outros e qual delas somos hoje, qual das 7, porque nós outros somos uma destas igrejas hoje. Então necessitamos ver qual delas somos. Há 2 explicações para as igrejas de Ásia. A primeira explicação é que as cartas foram destinadas às 7 igrejas. Os irmãos podem observar que aqui, em cada uma delas, Jesus fala algo de uma maneira diferente, falando de períodos ou fases que aconteceriam em la igreja, em lo general, durante os tempos, durante os anos. Esta é uma das explicações. A segunda é que cada igreja representa um ciclo, um tempo, e ao terminar uma, começava outra com o que se quedou. O início sempre era com o que se quedava de lá anterior. E as 7 igrejas de Ásia, quando observamos estas 2 explicações ou estas 2 teorias sobre as 7 igrejas, é um tema que cabe muita discussão, porque cada um interpreta ou entende de uma maneira sobre as 7, o significado das 7 igrejas. Se somos a última igreja, se quadramos com algumas das 7, ou se simplesmente o que acontecia em todas estas igrejas seriam fases ou períodos que a igreja, em lo general, viveria durante a lo largo dos anos. Mas se vamos para a Bíblia Sagrada e vermos detenidamente alguns verbos que Jesus usou para cada uma destas igrejas, cabe-nos a interpretar que a segunda teoria cobra mais força, porque se vamos ver a igreja de Éfeso, precisamente no capítulo de número 5, Jesus habla sobre a igreja, sobre o arrependimento que a igreja deveria ter, e Jesus usa um verbo futuro para a igreja. Jesus disse, vendrei, pronto. Jesus usa um verbo, vendrei, que os irmãos observam no versículo 5. Se vamos à igreja de Esmirna, que é na segunda, capítulo 12, e também no versículo de número 10, observamos que Jesus falou de coisas sobre a igreja e Jesus disse, eu te darei, não te dou, te darei. Também Jesus estava falando de um futuro. E se vamos nesse mesmo capítulo, ao versículo de número 16, Jesus fala outra vez, arrepiente-te, pois senão vendrei a ti. Outra vez Jesus está falando em um futuro. Agora, se vamos ao versículo de número 26, vamos ver Jesus dizendo assim, al que vencer e guardar mis obras hasta el fim, eu lhe darei. Jesus também está falando de um futuro. Quando vamos a Sardes, no capítulo número 3, vamos ver que o versículo de número 3, Jesus também está falando de vendrei, outra vez está falando de um futuro. Agora, se vamos à igreja de Filadélfia, no capítulo número 3, vamos ver que no versículo 11, Jesus disse, eu vengo, já cambiou algo, eu vengo. Agora, se vamos a última carta, que é a igreja de Laodicea, en el versículo de número 20, Jesus diz assim, e aqui eu estou. Jesus usa presente, eu estou. Então, observamos que se
esta teoria, observamos que a igreja de Éfeso foi a primeira igreja, a igreja apostólica, que se iniciou aproximadamente em os anos 30 a nos anos 100 depois de Cristo. A primeira igreja, pós Jesus, uma igreja muito próxima a Cristo, uma igreja fervorosa, uma igreja que tinha obras, uma igreja que tinha amor, uma igreja que Jesus, depois vamos falar dessa igreja, mas os irmãos veem que ela vai perdendo algo disso. A igreja de Esmirna foi a igreja perseguida, a igreja de los mártires, de los anos 100 a los anos 312 depois de Cristo. Pérgamo, a igreja que se havia vinculado ao Estado, hablamos disso aqui há um tempo atrás, os irmãos se acordam disso, que se haviam vinculado ao Estado de los anos 312 a los anos 590 depois de Cristo. A igreja de Tiatira, a igreja de la Edad Média, corrupta e idólatra. A igreja de los anos 590 a 1517 depois de Cristo. A igreja de Sardes, se observarmos, era uma igreja dividida. Os irmãos podem observar detenidamente que a igreja de Sardes, possivelmente uma parte da igreja foi uma parte reformadora. Os irmãos observam aqui que a Bíblia diz que havia em Sardes umas poucas pessoas que não se haviam contaminado, aunque a igreja estava corrompida e contaminada. A Bíblia diz que havia alguém ali que não se havia contaminado, era um grupo diferente. E essa igreja, de los anos 1517 a los anos 1730 depois de Cristo. Aí chegamos à igreja de Filadélfia, que possivelmente seja o grupo fervoroso, o grupo que não se havia contaminado, que foi uma igreja que não recebe nenhuma repreensão de Jesus, de los anos 1730 a los anos 1900 depois de Cristo. E aí a última, que é a igreja de Laodiceia, representa a igreja apóstata, a igreja indiferente, que é de los anos 1900 a los anos hasta a volta de Cristo. Esta igreja somos nós outros. A igreja de Laodiceia somos nós outros. Então, vocês vamos observar o texto que leemos. A Bíblia Sagrada habla de las 7 igrejas. E aqui Juan recebe uma instrução do Senhor para direcionar uma orientação divina para todas elas. Esta mesma orientação Deus direciona para todos nós outros. Quando vamos à primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, a igreja que começou fervorosa, que começou com um amor, irmãos, imemorável. Os irmãos observem que a Bíblia Sagrada disse, Jesus aqui, quando repreende a igreja de Éfeso, ele disse: eu conosco tus obras, tu árduo trabalho, e a igreja que começou perfeitamente bem, mas foi uma igreja que, com o passar do tempo, ela perde seu amor, ela perdeu sua essência, ela perdeu a alegria, porque o tempo nos familiariza com as coisas. É como o dolor, o tempo nos familiariza com dolores e nos acostumamos com eles. E pensamos que essa situação é normal, e não é normal. E observe que, apesar de Jesus falar coisas maravilhosas de Éfeso, não isenta a igreja de Éfeso de um castigo. Observe que, quando pensamos que em partes hacemos algo bueno ou algo bem para o Senhor, e em partes não, Jesus não isenta-nos de sermos culpáveis por nosso erro, aunque em algo acertamos. Jesus está buscando uma igreja verdadeiramente completa. E quando chega lá em Éfeso, Jesus se identifica como aquele que tem as 7 estrelas. É decir, observe que o versículo 20 diz assim: o mistério de las 7 estrelas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleiros de oro. Las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los candeleiros que ha visto son las 7 iglesias. Então Jesus estava dizendo: eu tenho o domínio, o poder, a autoridade sobre o que está acontecendo, ou sobre quem guia, ou o condutor da igreja de Éfeso. Jesus ele estava dizendo para Éfeso que ele tinha esse poder em suas mãos.
que toda a potestade foi dada a ele. E observe que ele disse à igreja, e anda entre os 7 candeleiros que ha visto, que são as 7 igrejas. Jesus, irmãos, é quem sostiene a igreja. Jesus é quem sostiene nossas vidas. Em João capítulo número 15, versículo 5, se algum irmão pode encontrar aí, vamos ver que Jesus é quem sostiene nossas vidas. João capítulo 15, versículo de número 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Observe que Jesus se apresenta para Éfeso como a solução para tudo. Como aquele que disse: vocês querem perder o amor? Podeis perder. Vocês querem viver sem o afeto fraternal? Também podeis viver. Mas aí a palavra do Senhor no versículo 5 disse assim: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. E então Jesus agora mostra para a igreja de Éfeso. A característica de Éfeso foi a igreja grande e poderosa, que perde seu amor, que inicia bem, mas termina o curso que a igreja caminhava. Não adorava a Deus de todo. E Jesus seria necessário repreender e se apresenta para a igreja como uma solução para o problema e dizendo: sem mim nada podeis fazer. Jesus se apresenta como aquele que tem o domínio ou o poder sobre a igreja e sobre a liderança da igreja. Ele se apresenta com autoridade. Sem mim nada podeis fazer. E Jesus disse: vosotros sois os pâmpanos. Se o pâmpano produz, é porque está agarrado ao tronco. Se ele se desvincula do tronco, ele não vai produzir nada. E Jesus estava dizendo para Éfeso: por aí não são, por aí não deveis caminhar. Observe que o versículo da carta de Éfeso: conosco tus obras, tu árduo trabalho, paciência, que não pode suportar os malos, que has provado a los que se dizem ser apóstolos e não lo são, e los hallado mentiroso. Aí Jesus disse para eles aqui: pero tenho contra ti que has dejado tu primeiro amor. Recuerda, portanto, de onde has caído e arrepiente-te e haz as primeiras obras, por se não vendrei pronto a ti e quitarei tu candeleiro de su lugar, se não te houveres arrependido. A igreja desapareceria. A igreja desapareceria. El candeleiro, en el versículo 20 del capítulo de número 1, era a igreja. A igreja desapareceria. Irmãos, estamos vivendo tempos que a igreja deve ser inteligente de espírito para entender a palavra de Deus e ver aonde Deus quer que a igreja chegue. E a igreja era poderosa, era grande, mas era uma igreja que perdeu seu amor. Quantos hemos perdido o amor? Quantos hemos perdido a alegria por Cristo? Quantos hemos perdido o prazer por la casa de Deus? Quanto hemos perdido o prazer em la oração, o prazer em la consagração, o prazer em la alabança que adora a Deus? Quantos? E vamos ver que as características que havia nessas igrejas, resumindo todas elas, metendo em um paquete, não chega a nossos dias. Não chega a nossos dias. Observe que perdemos e conformamos com as perdas. Não nos importa mais. Não nos preocupa mais. É como que antes falar de morte era coisa, hoje é algo comum, não nos choca mais. Porque nos acostumamos com determinadas coisas, familiarizamos. A igreja não pode familiarizar-se. Haga uma autoanálise em tu vida. Porque o inimigo está roubando o bem maior da igreja, que é o amor por Deus, o desejo por Cristo. Entre semana, se não me equivoco, el miércoles, estávamos aqui falando com os irmãos. Se para os irmãos, e hoje os irmãos observam, os que acompanham líderes ou igrejas em redes sociais,
é uma propaganda atrás de outra para atrair os clientes para a igreja. A reunião da prosperidade, a oração da prosperidade, o evento com não sei o que, para que o povo tenha ânimo para congregar. Hemos perdido o prazer por Cristo. Hemos perdido o amor por Jesus. Hemos perdido o prazer por congregarnos. Agora, se há um evento, bueno, vamos ver que novidades há. Mas não tenho esse desejo. Não tenho o prazer de estar na casa de Deus. E Jesus estava dizendo para Éfeso: arrepiente-te. Arrepiente-te disso. Essa era a característica de Éfeso. Observemos que a igreja de Esmirna, que foi a segunda, Jesus também se identifica nessa igreja. Era uma igreja pobre, sofridora, que havia enfrentado o martírio. Aí a igreja teve perdas personais. Aí Jesus se apresenta para a igreja como o primeiro e o último, o que estuvo morto e que vive. Observe que a carta à igreja de Esmirna, en el capítulo de número 2, el versículo de número 8, os irmãos vão ver: el primeiro e el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice eso: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Eres rico. Si vemos el libro de los Salmos, el Salmo 90, a partir de los versículos 14, 15 hasta 17, Jesús dice presenta como una solución por medio de la transición, la transformación del hombre en una eternidad con Dios por medio de la transición. Porque ellos ya estaban pagando un precio, la iglesia había perdido el líder que había sido martirizado. E a igreja estava adorando a Deus. A igreja estava glorificando ao Senhor. Os irmãos observem que a igreja de Esmirna não recebe a repreensão de Cristo. Sin embargo, Jesus disse para a igreja que ela seria provada, que o inimigo ia açoitar a igreja, mas a igreja resiste a Deus. A igreja estava glorificando a Deus. Jesus se apresenta para ela como primeiro e último, a solução para o problema. Mas se vamos a Pérgamo, tenho que correr aqui, porque quero entrar dentro de um assunto mais importante. Pérgamo, a igreja que tolerava a imoralidade. Observe que falamos aqui da igreja que estaria vinculado com o Estado. Aí, a igreja que tolerava a imoralidade, capítulo 2, versículo de número 12 em adelante, está na carta. Aí Jesus se apresenta para a igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada de 2 filos. Observe que diz a palavra do Senhor no versículo que portanto, Deus escribe hablando de la iglesia en Pérgamo, versículo 12: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Jesús se presenta para corrigir los errores doutrinarios com a palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus, ela tem que ser prioridade em nossas vidas. Porque todos tendemos a desviar-nos dos princípios. Todos temos tendência a praticar obras que não glorificam a Deus. Temos a costume de, isto solo, não tem problema, não é problema. E Jesus se apresenta ali como aquele que tem a espada para cortar. Abra aí Efésios 6, 17, outro, Hebreus 4 e 12. Primeiro, Efésios 6, 17. Não tenha a Bíblia aberta. E outro, Hebreus 4, 12. Para corrigir os errores doutrinários, a espada do Espírito. Quem encontrou Efésios? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Deixa aí aberta. A espada do Espírito, que é que? A palavra de Deus. Quando o Senhor habla com Josué, que foi o que Deus recomenda para Josué? Não te apartes deste livro, nem para um lado, nem para outro, porque Ele nos vai endereçar, Ele nos vai mostrar o caminho. O peligro está que temos delante a medicina e não la tomamos.
E não estamos somando. E o inimigo vai aproveitar dessa debilidade nossa e vai procurar destruir-nos. Então, a igreja que estava vinculada com o Estado, a igreja que devia denunciar a imoralidade do mundo, se adere a los problemas mundanos, a la imundícia e a imoralidade. Sabe como soluciona o problema do mundanismo dentro da igreja? Por meio da palavra. É a Bíblia Sagrada. Os irmãos podem observar que quando a Bíblia é aplicada, a maioria não quer estar participando, é minoria. Os irmãos observam templos que são enormes, onde a Bíblia já não é aplicada, essa palavra já não se ministra, os templos estão llenos, estão petados, porque as pessoas não querem renúncia, não querem pagar preço, não querem construir, querem correr todo hecho, não querem renunciar nada, renunciar ao pecado. A igreja que não denuncia o pecado está dentro dela, a imundícia está dentro dela. Mas a igreja em que a palavra de Deus é aplicada, tu eres templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Esta palavra tem que cortar tua alma, tu espírito, tus tuétanos. Ela tem que entrar. Mas Betuel, não importa, porque a mesma palavra que corta e que causa uma herida também sana. Essa palavra, irmãos. Pérgamo era uma igreja problemática. Era uma igreja vinculada com o Estado que já não denunciava o pecado, porque o pecado havia entrado dentro da igreja e havia permanecido. A igreja se vinculou por algum interesse político. A igreja se vinculou com o Estado. A igreja não deve se vincular com o mundo por causa de favores. Quando alguém te aparece oferecendo favores para consentir o erro, não aceite isso, porque Cristo te criará uma via de escape. Igreja do Senhor não necessita favores do inimigo. Não necessitamos. Satanás não será capaz de intimidar a igreja que tem a palavra como instrumento poderoso que atua. Ele não permanece. O pecador se arrepende. Vidas são transformadas. Pérgamo estava involucrada com o mundo. Nos identifica. A igreja deste siglo é uma igreja que hizo aliança com o mundo por algo, por favores, por destaques na sociedade. Líderes que se vinculam com coisas indevidas, que não adoram a Deus, por status, por fama, por ver seus nomes sendo destacados em lugares altos. Mas a espada do Espírito é a palavra, e ela vai cortar por os dois lados. Quem encontrou Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. ¿Es que? ¿Es o está viva? Es viva y eficaz. Continúe el versículo. Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Observe que dice el escritor a los hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, no necesita acrescentar, añadir nada a la palabra. Ella es autosuficiente. Sino que la palabra no hace, nada más hace. Lutero escreve: eu simplesmente prediquei la palavra. Todo o que ha acontecido foi por la palavra. El efeito de la palavra. Aleluia. Não é modernidade, não é tecnologia, não é câmbio de favores que vai ser algo a nosso favor. É a palavra de Deus. Lo que nos dá poder e autoridade é a palavra. O inimigo não suporta a palavra. O inimigo não suporta a palavra. A igreja em que o Espírito Santo não tem liberdade de falar, ele é mudo, ele não é bem-vindo, porque o Espírito Santo habla por meio da palavra de Deus. Quando ele não é bem-vindo, não lhe deixa falar, ele se vai. Então, o império maligno opera, as potestades dominam.
E essa igreja passa a não suportar a palavra. 15, 20 minutos de palavra é uma eternidade. Ela quer uma marcha para a carne e para o corpo. Não suporta a palavra. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias em que a poderosa palavra de Deus é despreciada. É cambiada por musicalidades, por espetáculos, por shows. Los altares, irmãos, estamos vivendo, se os irmãos acompanharem um pouco e ver o que está acontecendo, o que estão fazendo com o Evangelho, nossos altares já não vê servos servindo a Deus, se vê estrelas brilhando, cada um mais que outro, se vê artistas, os cultos são espetáculos, palavras já não são aplicadas, Bíblia já não se usa. A modernidade entrou dentro de nossas igrejas. E não estamos falando de membresia, estamos falando de altares. A Bíblia já não se leva, já se leva um tablet ou um teléfono com um mensagem pré-preparado. Modernidades que entraram. Mas não passa nada, também nessa Bíblia está tentando eliminar a palavra física de nosso meio. Porque aquele que serve a Deus, que aún anda com uma Bíblia, é temido por Satanás, é temido por los adversários, é conhecido por la sociedade. Porque a Bíblia é um livro que não se mescla, de lejos se separa e se conhece. Não podemos perder nossa identidade de igreja. Não podemos perder nossa aliança com Cristo. Aleluia. Não podemos consentir com alianças que não convêm a Deus. Porque quando Jesus venir, Ele vai venir buscar sua igreja. E não na igreja mesclada com o mundo. Sua igreja é um povo separado. Aleluia. Ou me separo ou me mesclo. Tem que ser separado. Porque a palavra igreja significa arrancados para fora, separados. Jesus te arrancou do mundo, não para volver outra vez à mente de escravo, mas para ser livres. Aleluia. E essa igreja, Jesus disse aqui para a igreja: aquele que tem a espada que corta, é a solução para Pérgamo. Aleluia. A solução para tu hogar é a palavra. A solução para tu família é a palavra. Glória a Deus, aleluia. Será que não estamos dando conta que cada dia que passa uma joia é roubada? Um tesouro, ou um dom, ou um chamado é escondido porque o inimigo vem e rouba. Será que não estamos dando conta que quando Satanás rouba algo, ele substitui por uma miséria dentro de nossa casa? Ou te levanta, se posiciona, ou ele te vai destruir. Aleluia. Todo o entorno de Job estava contaminado. Ele estava com uma enfermidade grave, mas não lhe contaminou seu espírito. Aleluia. Ele permanece fiel em meio a tantas adversidades. Mas foi por fulano. Deixa de ser flojo e se posicione como homem ou como mulher de Deus. Apesar das adversidades, esteja preparado para o dia da adversidade. Fulano me ha conduzido a isso. Se posicione como instrumento e não como marioneta, de ser levado, influenciado por outros. Aquele que tem base, como base na palavra de Deus, ele não é influenciado. Ele sabe a quem ele serve. Ele conhece a seu Senhor. Ele conhece a seu Deus. Ele sabe quando o seu Senhor abre seu coração. Ele não é conduzido por palavras que lhe conduzem a ser como hojas secas levadas por vento, como disse Paulo.
como ninhos flutuantes. Ele está preparado, esperando por Cristo. Amém. Confessa tu pecado e morre. Abandona tu Deus e muere. E Roy, te adorarei. Não me importam as circunstâncias. Te adorarei. Todos aí apontando para Ele. E Ele glorificado. E Ele adorando. E Ele cantando. Herido. Aleluia. Mas adorando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Esperando a redenção de Cristo. Chega um momento em que ele disse: esta carne se pudre e minhas forças se desfalecem dentro de mim, mas minhas vísceras e minhas entranhas sigo adorando ao Senhor. E vai chegar o momento da justificação de Deus em tu vida. Se posicione aí, não te muevas. Aleluias. Glória a Deus. Em quarto, a igreja de Tiatira. Apocalipse 2:18. Hablamos aqui 4 sábados seguidos sobre o espírito que atuava na igreja de Tiatira. O espírito de Jezabel. Os irmãos se acordam perfeitamente. Foi muito recente. 4 sábados estuvimos falando disso. A igreja tolerava aquele espírito que conduzia ao povo ao pecado e não era denunciado. Tu foste chamado para denunciar o pecado, para apontar errores. Deus chamou a igreja para denunciar e para mostrar o caminho. E Tiatira estava consentindo ou permitindo o problema e não fazia nada. Aí Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aleluia. Se os irmãos lerem, não vai dar tempo aqui ler, porque tem que correr. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Para uma igreja que começava a dudar de Cristo, do poder de Cristo, ele não se podia apresentar de outra maneira. Jesus dá um golpe letal e disse: aquele que vê todo, aquele que conhece todo, aquele que está em todos os lugares, aquele que ouve todo, aquele que vê todo, aquele que vai nos escondites ver, ele sabe todo. Jesus se apresenta aí. Alguns irmãos veem 1 de João capítulo 5, versículo 11 e 12. Aponta aí. Traga para apontar, é muito importante apontar, porque não nos dá tempo de ler todos. Jesus não podia se apresentar de outra maneira, como é Cristo, na solução para todos. Mas se vamos a Sardes, a igreja morta, Jesus se apresenta como el que tem os 7 espíritos. Já no capítulo 3, a igreja de Sardes morta. Para uma igreja morta, Jesus se apresenta como espírito de plenitude de vida. Lo que diz Ezequiel no capítulo 37, versículo 9. El espírito de vida para uma igreja morta. Hermanos, se pararmos um pouco e decidirmos a ser honestos e sinceros com nós outros mesmos, vamos ver que estamos mortos. Vamos ver que somos uma igreja que, ao contrário de Esmirna, seremos reprovados por Cristo. Uma igreja que preocupa com o físico, mas que com o espírito. Com o material, mas que com o espiritual. Todos. Se pararmos para pensar quanto valoramos as coisas do mundo, não hace falta que diga, não hace falta que vá a um versículo super extraordinário, é parar e pensar um pouco.
todo ser que tem consciência e para pensar, quantas horas nos dedicamos ao mundo? Quantas horas nos dedicamos às coisas que não nos levará à eternidade? Todos temos que trabalhar quantas horas semanais? 40 ou mais semanais. A nosso trabalho que nos cansa, nos fadiga. Quantas horas nos dedicamos a Cristo? Deus vai honrar o esforço, o ensaio, a preparação pela igreja. E estamos esforçando. Observe que aqui havia 2 grupos. E havia um grupo que era separado. Um grupo que não se contaminava. Um grupo que era diferente. Apesar de tudo, era uma igreja que o Senhor disse: há poucas pessoas em Sardes que não han manchado suas vestiduras. São dignas de andar comigo em vestiduras brancas. Porque são dignas disso. Será que somos dignos disso? Se, às vezes eu paro, porque comigo, eu falando comigo mesmo, eu sou louco algumas vezes. Às vezes vou conduzindo e vou escutando algo, grito dentro do coche. Menos mal que não vai nada comigo. Senhor, penso em algo e vou pensando, será que aquele inimigo não está roubando algo comigo? Tenho que analisar a minha vida 24 horas. Porque meu inimigo é declarado em todo o tempo. Ele não descansa. Se eu me desconectar de Cristo, ele é capaz de acirar. Observe que havia umas pessoas aí, os irmãos observam que em 6º lugar estava na igreja pequena. Era uma igreja pequena, mas era fiel. Jesus se apresenta como ele que é santo e verdadeiro. Para a igreja pequena e fiel, Jesus se apresenta como ele santo e verdadeiro. 3, capítulo 7 da igreja de Filadélfia. Aleluia. E abridor de novas portas. Jesus disse: uma grande porta abre para ti. Aleluia. E em último lugar, a igreja de Laodiceia. A igreja que lhe dava igual a tudo. Em ordem cronológica, esta igreja somos nós. Se apontei aqui, de los anos, não me equivoco, era 1900 depois de Cristo, hasta o arrebatamento da igreja, aí estou eu. Aí estamos nós outros. Essa igreja de Laodiceia. Uma igreja tíbia. E Jesus se apresenta como o princípio da criação. Para uma igreja indiferente e autossuficiente, Jesus se apresenta como o verdadeiro ideal. Era uma igreja poderosa. Falamos aqui sobre Laodiceia, a cidade. Era uma cidade poderosa que rechaçou a ajuda de Roma quando foi destruída por um terremoto, por sua autossuficiência, por não depender e não dever favores a nada. Então, a igreja de Laodiceia era uma igreja poderosa. Era uma igreja com status. Os irmãos podem observar na atualidade, quanto mais grande, mais enorme, mais poderosa, mais fria de espírito, mais sem favor de Deus, porque confia em sua riqueza. Assim é esta igreja. Mas os sintomas, já que somos nós outros, os sintomas espirituais de Laodiceia era nem uma coisa nem outra, tibia, nem caliente nem fria. As fontes termales que hablamos aqui, que havia alrededor de Laodiceia, hacía com que os peregrinos, os viajeros que veniam, quando iam provar a água, lhe dava asco, porque não era nem fria nem caliente, era tibia. Procura tomar uma água assim. Não lhe servia. Aí por isso Jesus disse que eu te vomitarei de minha boca. Era uma igreja, irmãos, indiferente a todo lhe dava igual, todo lhe parecia bem. Nem era 100% mundo e nem era 100% igreja de Cristo. Era uma igreja mitad e mitad. E Cristo nos vai dividir com ele. Cristo nos vai dividir com ele. Jesus estava falando com ele a ponto de deshacer de uma igreja tibia. Tienes que ser
temos que decidir a ser uma coisa ou outra. Não podemos servir dos senhores. A igreja da atualidade quer as bendições de Cristo, quer a salvação, não quer o preço da salvação. Não querem a renúncia. Querem a eternidade, mas querem viver como o mundo. Queremos os dons do Espírito Santo, mas queremos viver igual que o mundo. Nos vestimos como o mundo. Andamos como o mundo. A igreja que lhe dava igual todo. Pastor tinha 2 esposas. Que maldade. Era uma igreja que todo lhe dava igual. Importante é pronunciar o nome de Deus na igreja. Deus, te adoro, Senhor, te quero, te amo com loucura. E se prostituía. Se contaminava. E não havia nada que denunciava o pecado de Laodiceia. Deus se levantará para denunciar o pecado de Laodiceia. Se prepare para ele, mas se posicione no lugar que Deus necessita. Cristo deve crescer mais e mais em nossas vidas. Quando Jesus vai crescendo, vamos menguando. E quando eu mengo, o nome de Deus é glorificado. Vivimos um tempo, irmãos, em que se falarmos da palavra tal como é, muita gente perde a fé, perde o gozo da salvação. O pastor está louco em los dias em que vivimos. Mas era uma igreja que todo lhe dava igual, era tíbia. Mirava para eles dentro do templo, era uma coisa, fora era outra. Igreja que tinha 2 armários, 2 maleteiros de roupa, um para ir ao culto e outro para fora, para a sociedade. E o amor de Deus por ti e por mim é tão grande que Ele nos disse: assim não podemos continuar. Porque Cristo sim não se mesclou, não se contaminou. Igrejas entregadas a vícios, a prazeres carnais. O maior contribuinte da igreja podia prostituir-se. Podia codiciar a mulher do próximo e não passava nada. Ele contribuía com a igreja. Ele hacía algo. Não nos olvidemos que Jesus veia todo o que acontecia em las 7 e Jesus dizia: esto que hace bien, lo que hacéis bien, não apaga ou não borra lo que hacéis mal. Uma coisa não é vinculada com a outra. Jesus sabe pesar o bem. Aleluia. Jesus disse que eles eram tíbios. Era uma igreja rica, milionária. Quando Jesus entrou nela com o discernimento, Jesus disse: sois pobres. Sois pobres. Para a igreja de Filadélfia, que eles diziam: somos pequenos e somos pobres. E Esmirna, Jesus disse: decís que sois pobres, mas sois ricos. Porque o que têm em la igreja de Esmirna, dinheiro não comprava. Ouro, la lana e a medicação para os ojos que havia em Laodiceia não compravam o que havia em Esmirna. E para Cristo o que vale muito é o que o mundo não paga. Aleluia. É o que o dinheiro não compra. Todo o que o dinheiro compra não é riqueza. Não vale muito. O que o dinheiro não paga é riqueza, é tesouro. E a igreja tem que ter esse tesouro. Jesus disse: sois infelizes. Observe, se os irmãos verem o que Jesus disse para eles. Disse: sou rico e me he enriquecido, e de nenhuma coisa tenho necessidade. Versículo 17. E não sabes se tu eres um desventurado, miserável, pobre, cego e desnudo. Não havia felicidade na igreja.
eram miseráveis, eram pobres, eram ricos em material, pero pobres em espírito. Será que não estamos vendo igrejas assim hoje? Materialmente hablando, não falta nada, irmãos. Mas há bautismo como é o Espírito Santo? Há salvação? Não há. Há cura? Não há. Há dones do Espírito? Não há. Não há. Há homens dispostos a pagar preço por Cristo? Não há. Não há. É círculo de oração sendo chamado círculo de confusão, ao invés de oração. Uma juventude entregada a placeres de la carne, cantando dentro de los templos. Obreiros, e hasta pastores, frequentando casas noturnas, cambiando suas esposas por esposas mais jovens. Igreja, obreiros. Tu não vês se não queres ver isso. Não vemos se não queremos. Obreiros entregues à pornografia, juventude entregues à prostituição online. Esta igreja somos nós outros. Vídeos que incitam a orgias e práticas sexuais na adolescência. Esta igreja é esta. Crê que Deus não vê o que está acontecendo aqui? Crê que o Espírito Santo não te sonda dentro de tua habitação, prostituto? Eita, Jesus. Fala mesmo. Crê que o Senhor não habla nesse lugar por meio da espada? Eita, papai. ¿Hasta quando permaneceremos assim, irmãos? Porque a trompeta está preparada para sonar. E a igreja será arrebatada. E por amor a tua alma, Jesus te repreende nesta tarde. Hasta quando vas ver e vas dizer, não he visto nada. Não he visto nada. Denuncia-lo. Denuncia-lo. Vidas estão sendo destruídas todos os dias. Satanás está acabando, está arrasando, está destruindo todo. Ele não está bromeando. Esta semana estava falando com uma irmã em Brasil. E disse: há uma peste de mortandade juvenil agora neste país. Adolescentes se matando um entre as outras. O inimigo está levando a vários. E nos colégios estão matando uns aos outros. Adolescentes de 12 anos chegando a seus padres dizendo que não querem viver mais, lançando em frente de veículos, quitando suas próprias vidas. Satanás está levando uma juventude para o inferno. Se preparem para ver a Deus. Amós 4:12. Se prepare, ó Israel, para ver o Senhor. Acidentes inexplicáveis acontecendo. Uma tragédia atrás outra. Padres matando seus filhos. Filhos matando os padres, sacando o coração, cocinando e comendo. Isso está acontecendo na atualidade. Está acontecendo. E a igreja dormindo. Com um sonho profundo, quando as tragédias e o inimigo está arrasando e não vas fazer nada para evitar. Isso é uma característica da igreja de Laodiceia. Essa característica, esse perfil de igreja, não podemos ser nós outros, irmãos. Não podemos. Mas me gostaria a mim ter uma palavra de alegria para a tua vida nesta tarde. Mas tenho que denunciar o que Deus está mandando denunciar. Por amor a tua alma. Por amar-te a ti. Por querer-te com loucura. É que Jesus habla por meio da palavra. Todo mundo vê, menos a igreja. Todo
mundo ver o que está acontecendo, menos na igreja. Esta semana um pastor dizia que estava falando com um missionário, comendo com ele, e dizia: tu não sabes o que estamos passando no país que estamos. As niñas são arrancadas de seus padres, entregadas à prostituição, são roubadas do entorno familiar, são levadas, não sabem sacrifício para ir a resgatar e vêm com sequelas. Muitas se suicidam e não querem viver. A realidade do mundo é esta, queridos. Satanás está matando, está destruindo, e a igreja está tibia. Dá igual que muera, hasta nos tocar de cerca. Esta semana puse no grupo a oração por o pastor, que esta igreja sabe quem é. Uma obra que já hemos contribuído com ele. Pastor Carmelito, um grande homem de Deus. Tive a oportunidade de ver, de falar com ele, compartilhar experiências personalmente com ele. Um homem que entra em lugares de aldeias, onde os espíritos demoníacos atuam e está resgatando vidas para Cristo. Veículo são seus pés e uma barca de madeira. Sua hija há uma semana foi sequestrada na porta do colégio e a família está desesperada. E comecei a pensar: Deus, por que o Senhor permite algo assim? Porque me tocou, irmãos, tão de cerca como se fosse um dos meus. E comecei a mirar a meus filhos e pensar: Senhor, não quero pensar nisso. Sabe quando vai sentir algo de verdade? Quando tocar de cerca. Quando chegar a um hijo tuyo. Quando chegar a tu casa. Quando chegar a tu família. Então verás o que é dolor. Porque, mientras tanto, oímos: que pena, que lástima. E não hacemos nada para evitar. Ore e volta a orar. A igreja que se conformava com isso e não fazia nada era Laodicea. Jesus disse: sois um desventurados, desnudos, miseráveis, que se crê que é rico e a riqueza não pode ser nada em umas horas assim. Aleluia. Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar, tocando nossas vidas, conscientizando-nos do tipo de igreja que somos. Às vezes pensamos que ter nossos filhos miércoles, viernes, sábado e domingo é muito. Satanás vai ter ele preso no mundo por a eternidade. Invierta tempo neles aqui dentro da casa de Deus. Mas aqui são disciplinados, não importa. Aqui eles vão aprender a adorar a Deus. Serão preparados para a eternidade. Aleluia. E o inimigo está cegando, irmãos, na igreja desse símbolo. Me decepciono com alguém, já não quero servir a Deus. O que tem que ver uma coisa com outra? Me decepciono com a empresa ou com algo e já abandono a fé. Parece uma pena. É por esse caminho que queremos andar. É essa a ruta que Deus nos traçou, nos dibujou? Mira que peso em nossa consciência. Porque nosso consciente habla mais que palavras. Para el que pierde um padre, se llama de huérfano. Para el que pierde uma esposa, se llama de viuda. Para el que ya pierde el esposo, se llama de viuda. Mas para el que pierde un hijo, Deus não puso nombre. Porque Deus sentiu este dolor. Foi por ti e foi por mim. Será que o prazer momentâneo da carne substitui o que Cristo hizo? Será, irmãos? Isso é uma noite de quebrantamento aqui. De rasgar nosso coração e dizer, e tirar-nos aos pés de Cristo e dizer: que miserável sou, que desventurado e malagradecido sou, porque depois de um dolor tão grande que Deus passa entregando seu filho, isso é o que hacemos? Isso é o que hacemos para agradecer? Qualquer coisa me arranca da presença de Deus.
Qualquer coisa substitui o amor incomparável de Cristo para mim, prazer momentâneo da carne, que o próprio inimigo me dá. E eu aceito com prazer e desfruto, sem pensar e sem recordar Cristo na cruz do Calvário morrendo por mim, entregando seu Espírito, dizendo: Padre, em tuas mãos encomendo meu Espírito. E na hora da agonia disse: perdona-nos, porque não sabem o que fazem. E dizendo: consumado está. E naquele momento nasciste. E naquele momento te deu direito à vida eterna. Não merece a pena. Pecar não merece a pena. Ser ingrato não merece a pena. Volva a los pés de Cristo quanto antes. Rápido, rápido. Pastor, estou dentro da igreja, mas não é igreja. Nunca foi. Nunca foi liberto. Nunca foi transformado. Nunca foi salvo de verdade. Porque o dia em que fores salvo de verdade, transformado e liberto, serás uma nova criatura. Vai nascer de novo. Porque sigue comendo basura. Porque sigue querendo comer o que os cerdos comem e lamem. E Deus te chamou para ser príncipe. Mas todo mundo vê, menos na igreja. E necessitamos ver o que acontece comigo. É dia que eu me levanto e digo: hoje eu tenho ganas de ir à igreja. É Satanás. Golpeia o peito e disse: te repreendo em nome de Jesus. Hoje irei à casa do Senhor. Glória a Deus. Porque Ele te prende um dia. Ok, um dia não é nada. É uma vez. Essa vez, Ele te vai prender uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, e te verás debilitado. Debilitado. Quantas comidas forte, caldo grosso, alimento para a tua alma, perdiste. Quantos? A hora necessita passar pela enfermeria do Espírito. Necessita ser tratado. Mas te trago uma boa notícia. Existe esperança para o futuro. Existe esperança para a tua história. Porque Satanás te mancha e te hace pensar que esta mancha é o fim. Não, Senhor. Ele te manchou. Mas Cristo te purificará. Cristo te limpiará. Se levante temblando, sem alegria, sem vigor, sem força, e adore a Ele. Aunque seja o último aliento, mas encontre algo para se levantar. Glória a Deus. Dentro dessa igreja de Laodiceia, a característica das igrejas deste siglo, a perda do amor. Éfeso perde. Todas as 6, todas as que Jesus repreende, se resume em Laodiceia. Laodiceia tinha todo o que as demais tinham. Somos indiferentes ao poder de Deus. Não desejamos a manifestação do Espírito Santo. Não desejamos línguas estranhas. Não desejamos bautismo. Não desejamos com loucura isto. Oramos por coches, por casa, por trabalho, por enfermidade. Mas por os dons do Espírito e por sabedoria do Espírito, não. Se Deus me quer usar, Ele quer me dê. Mas não é assim, querido. Pedir e se os dará. Llamad a la porta e a porta se abrirá.
Iglesias que hacían campanha de oração para agradecer. Ou hacía campanhas de ayuno e de consagração para bautismo com o Espírito Santo. Nós outros vemos isto hoje? Não. Não vemos isso. Hacemos a oração, ore por minha enfermidade, ore por la casa que quero. Ok, não está mal orar por isso. Deve apresentar todo a Deus. Aí depois do trabalho, depois do coaching e depois da casa, vai orar para agradecer? Essa é uma pergunta que Jesus nos faz. Vai agradecer? Vai oferecer um culto de ação de graça por a vitória? Quando nos vemos, querido, quando Ele regala nas mãos, tchau, adeus, já tem pelo que queria. Hasta perder e ter que volver outra vez a Cristo. Jesus está plantado ali esperando venir. Quantas vezes nos haga falta para pedir algo? Para de pedir. Para de pedir, está pior que a senda. Para de pedir, agradeça, glorifique a Deus. Todo o que te hace falta te será añadido. Deus sabe o que necessita. Quando tu coloca Deus como prioridade, não perde o amor por Deus, as coisas añadidas correm detrás de ti. Jesus te vai facilitar tudo. Aleluia, glória a Deus. Ele te vai facilitar. Em tempos de crises, em tempos difíceis, Deus te vai fazer conquistar coisas grandes. Que Tumaras e Lírio vai explicar isso, não tem explicação. É Deus honrando tu fé, tu amor e tu prioridade do reino. Oh, irmãos, é dia que nós outros começamos a entender isso de verdade. Deus hará coisas grandes. Uma igreja que perde o amor. E Jesus já havia advertido. Correndo, porque nos quedam 20 minutos. Mateus 24, 12. Quem ha leído? Mateus 24, 12. Jesus já havia advertido disso. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Não cierre Mateus 24. Mira aí. Jesus já havia antecipado o que hoje vivimos. E por haber se multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aleluia. Uma igreja que perdeu o amor. Segundo, indispostos para o sofrimento e a persecução. Não teríamos disponibilidade para isso, aqui não? Quantos têm uma renda que arrenda coisas? Apunta ali. E ponga em tua renda dia da persecução e do sofrimento. Não temos isso. Estamos indispostos. Jesus disse na igreja de Esmirna que eles seriam perseguidos. Satanás iria echar alguns na prisão. Echar alguns na prisão. Mire que disse Mateus 24, 9. Jesus disse: sereis odiados. Mateus 24, 9. Quem tem aí? Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Para quem foi essa palavra? Para o mundo? Para a igreja. Foi para a igreja, amém? Amém? Então, por que te quejas de la prueba? Se Jesus disse: sereis odiados, sereis perseguidos. Mas ele não disse em nenhum momento: sereis desamparados. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser odiado e perseguido, mas não desamparado e não abandonado. Porque ele sempre vai estar aí. E em toda a página de tua história, em a barra de rodapé, vai haver uma firma divina, confirmando um final feliz. Mas Jesus já advertia: mas somos um povo indispostos a sofrimento. Orar doele, custa trabalhar. Deus já sabe o que ele diz. Senhor, pode orar tumbado na cama. Essa igreja aqui somos nós outros. E me tenho preocupado. Estou preocupado. Comigo, contigo, com a igreja. Porque viu que Jesus está às portas.
e oro todos os dias e digo, Senhor, será que depois de tanto que hemos ouído, que hemos aprendido, perderemos salvação? Perderemos nossa salvação? Porque pensamos que seremos involucrados no paquete do arrebatamento e vamos subir todo? Jesus disse no livro de São Mateus, capítulo número 7, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em tu nome predicamos, em tu nome echamos fora demônios, sanamos os enfermos. E Jesus vai dizer, apartai-vos daqui, que não vos conosco hacedores de maldade. Aleluia. Uma igreja, para resumir e terminar, comprometida com o pecado. Era a igreja comprometida com o pecado. Jesus disse, é o que eu acabado de dizer, Mateus 7, 22. Muitos dirão naquele dia, Senhor, em tu nome echamos fora demônio. Comprometidos com o pecado. O pecado é rotina da igreja. Passou a ser algo normal. Normal. Os irmãos observem e quero que tu te repreendas a ti mesmo. Hable contigo. Alguns anos atrás, tive a sorte de viver isso. Muitos irmãos quizás não viveram isso. Mas digo para os irmãos de lo que vivi. Semana que antecipava a cena do Senhor, semana inteira de oração. Sábado, cena do Senhor. Viernes, culto de preparação. Metade da igreja confessava pecados. Porque todos pecamos. Hoje, quantos confessamos pecados? Quantos? Algumas vezes sai do culto de preparação, nadie. E está com um rancor de outro irmão, não perdoou a outro. Está amargado, está triste, viu coisas indevidas, desejou o que não podia. Chega aqui e toma a cena do Senhor, e isto nos enferma, e isto nos debilita. Paulo dijo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, por isso há muitos enfermos e debilitados entre vosotros, e muitos dormem. Se, pois, nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos juzgados, mas sendo juzgados, somos castigados. Castigo tem que ser aplicado na igreja. Por esse Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. E depois de orar toda semana, minha madre levava 4 filhos em uma bicicleta, em caminhos de terra, 7 quilômetros para congregar, semana inteira. E levantavam às 5 da manhã, porque teníamos que ordenar, sacar a leite das vacas. Éramos de 12 a 14 anos, e estamos vivos os 4. Os 4. Não nos matou, não nos hizo menos homens que outros. O que Deus teria projetado desde o ventre de minha madre para seus 4 filhos se cumpre ao dia de hoje. O que Deus prometeu para qualquer de los irmãos há de acontecer e cumprir. Mas hoje somos uma igreja comprometida com o pecado. O pecado passou a ser cultura da igreja. Já não se preocupa. É melhor que o irmão me veja participando da cena que não que ver que ele não participe. Que vai pensar de mim? E que importa? Quando ele decidir algo para ti, pede para ele ensinar as mãos. Se não tem ensinado de clavos, querido, aparta. Porque quem tem que preocupar-te com tua vida é Jesus, aquele que te comprou na cruz da Calvário, que tem as mãos marcadas. E tem que preocupar no que vai pensar um, no que vai pensar outro. Arregle tu casa, põe tu casa em ordem. Arregle tu vida com Deus. Arregla-te com Deus, acerta-te a ti, preocupa-te contigo. Pablo Timoteo, eu me vou. Tu eres jovem, não menosprece o dom de Deus que há em ti. Pablo dizia para Timoteo: mientras eu não esteja, cuida-te da palavra e das enseñanças, aplica-te em las enseñanças da palavra, abre da palavra, ensine, porque sendo esto te salvará a ti e a outros. E ele disse para Timoteo: tem cuidado de ti mesmo. Não descuides de ti. Não queira cuidar a vida de outro e descuidar a tua. Mira-te no espelho de vez em quando, porque às vezes vemos que o pelo do outro está despeinado e o meu também está e não é visto. Vamos mirar-nos de frente de vez em quando. Pablo dizia para Timoteo: mira-te no espelho todos os dias. Tem cuidado de ti mesmo. Não vai ser que tu que hayas sido arauto para outros venha a ser desqualificado, desaprovado por Deus.
involucrada, quarto, com heresias. Todo tipo de tonteria e parafernália vale para uma igreja hoje. Todo tipo de tonteria que acontece hoje nas redes sociais serve para a igreja, alimenta a fé da igreja. Tudo serve. Jesus habla de la mezcla de... Ai, Senhor, como é o nome aqui daquele material que hace pão? Fermento brasileiro. Levadura. Que um pouquinho dañaria toda a massa. Leudava, assim, toda a massa. Leuda toda a massa. Um pouco de fermento, um pouco de levadura. Te danha, querido. Uma tonteria que te diz aí fora te desestabiliza. Rouba a tua intimidade com Deus. Até quando vamos abrir o ouvido para ver todo e para ouvir todo? Tempo em que a Bíblia era o único veículo de condução da igreja. Era uma igreja poderosa. Hoje tu vas a algum lugar, siente a presença de Deus e habla línguas estranhas, todo mundo gosta assim, se assusta dentro da casa de Deus. Todos estavam reunidos e foram repartidas línguas como de fogo. E eles falavam línguas estranhas. O poder teve que ser manifesto. Pablo dijo: o Evangelho de Cristo não se expressa em palavras, em hechos, senão em poder. Somos poderosos. Demônio huye de ti ou se burla de ti? Temos poder, temos autoridade em nossas mãos. É caso, irmãos, de se pensar. Aqui em mi cuerpo de trabalho, sabe que eu sou siervo de Deus? Me respeita como tal? Ou eu sou uno entre os demais? A gente mira como igreja e diz: com este não, esse é diferente. A gente te respeita como servo de Deus ou eres um mais? Te involucra em chistes desnecessários, palavras torpes, desagradáveis que assediarão o Espírito Santo. Isso não te dá vergonha? Como igreja, ser isso? Adulterando o Evangelho de Cristo? Profanando o nome de Cristo? Porque todos sabem que vas a uma igreja que é crente, mas participando da imundícia do mundo. O próprio inimigo preparará alguém do mundo para te repreender. E tu não te dás conta disso. Não nos damos conta que como igreja, temos que ser vistos como igreja. O mundo te tem que respeitar como autoridade divina. Como autoridade. E não fazer chiste tonto contigo, e com tua fé, e com tua crença. Hasta quando? Hasta quando? Tem que mirar para ti e respeitar a autoridade de Deus que tu representa, que tu eres. Deus te chamou para ser autoridade. Usa esse instrumento que Deus, essa arma, essa ferramenta que Deus te deu. Ser a cabeça, exatamente. E não cola. Está quando vas arrastrar como uma serpente, levante a cabeça como uma girafa, mire por cima. Aparência de viva, mas estava morta. A igreja, característica da igreja atual. Uau! Que festa enorme! Quantos salvos? Nenhum. Quantos bautizados? Nenhum. Nenhum. Participei em eventos de mais de 3.000 vidas no culto. Não cabia no tempo. Sabe quantos salvos houve? Nenhum. E eu estava ali pensando: Senhor, algo está falhando aqui. Porque é uma festa que movia a cidade. Teria gente crente e não crente de vários lugares. Mais de 3.000 pessoas dentro de autoridades, alcaldes, concejais. Nenhum sabe.
O foco não era adorar a Deus. O foco não era glorificar a Cristo. O foco era outra coisa. Era movimento. Queridos, são tantas coisas que temos que aprender. Temos que deixar o biberão e passar a comida sólida. Estamos gateando. Todos, um idiota, todos estamos gateando. Aquele movimento. Vida com Deus, não tem. Vida no altar, não tem. Despreparado mental. Desprovido de inteligência emocional. Ninho mimado que não conseguiu o que queria. Desprepara, desestabiliza, desestrutura, porque não conseguiu o que queria. Isso tem alguma coisa a ver com a salvação? Não tem. Porque eres um descontrolado emocional. Não consegui o que eu queria, sonhava tanto, desejava tanto isso, não consegui, e vou arrastrar esse problema toda a minha vida. Vou amargar a outros, quando deveria passar a página e glorificar a Deus, porque Deus sabe por quê. Essa semana eu vi uma mensagem interessante, assim, cortito. Ela dizia: Deus era tão grande na vida de você, que a chave da prisão estava com você. Os dois que estavam com ele revela, interpreta os sonhos de los dois. Um morre, como José dijo, e o outro foi restituído a servir, copeiro del rei. Aí José disse: conte para o rei sobre mim. Conte a história. Eu estou aqui em Rússia. Aí o homem que descia a mensagem disse: tu te acordou de José? Porque se ele se acorda de José naquele momento, sabe qual era o cargo vacante que havia em Egipto? Panadeiro. Porque o panadeiro havia sido morto. 2 anos depois, Faraó necessitava um governador. 2 anos depois, José foi recordado. E às vezes tu pensa que esperar é este fim, e Deus tem algo maior. Hoje serias panadeiro, amanhã serás governador. Espera aí, cala-te. Tu que sabes que está sendo hecho em um universo que tu não controla. Aleluia. Pode levantar teus manos e adorar a Deus, porque Deus te vai surpreender. Quem foi que disse que para que Deus cumpra o que Ele te prometeu, depende do que ha acontecido hoje? Quem foi que disse isso? Está escrito, se está escrito, calhamos. Mas não está escrito. O que Deus prometeu para ti não depende do que está acontecendo agora. Se foi Ele que prometeu, se prepare para receber do Senhor. Deus irá cumprir esta promessa em tua vida. Se prepare para a conquista, porque se Deus falou, Ele não cambia. Não te desesperes. Espere e confia no Senhor, porque Deus é Deus em todo o tempo. Seja perseverante. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja poderosa em economia, mas pobre de espírito. Para concluir, Jesus disse no capítulo 3, versículo 18: eu te recomendo que de mim compres ouro refinado, ouro verdadeiro, ouro puro, porque essa riqueza não te serve para nada. Busque poder, busque unção, busque autoridade. Se prepare para ser usado por Deus. Deus te vai usar, mas el preparo é o que vai servir. Somos um povo que não queremos preparar-nos para nada e queremos ser usados por Deus. Na preparação é o que manda. Deus vai honrar o que has estudado e o que has aprendido. Aleluia. Há algum ponto para concluir, mas vamos deixar para uma oportunidade. Deus falou o essencial aqui. Deus já cravou sua espada de 2 filhos
em nossas vidas nesta noite. E agora, eu quero invitar-te com humildade a poner-te sobre tus pés, o que podes. Aleluia. Glória a Deus. E tu vas agradecer a Deus. Amarás. Amandarás. Jesus está neste lugar. Pode adorar a Deus. A palavra tem poder. A palavra corta. A palavra é capaz de apertar, de castigar-nos, mas ela também nos dá esperança. É o mesmo Senhor que é capaz de herir, é capaz de curar, de sanar, e Ele está passando algo do Espírito sobre tua vida. Porque a palavra de Deus nunca é deprimente, nunca é agressiva, não, Senhor, ao contrário. A palavra vem, nos exorta, mas nos dá alegria, nos dá gozo. E eu sei que tu estás sentindo a alegria deste dia. Eu sei que tua alma se goza na presença de Cristo. Então vocês podem adorar a Ele, podem glorificar a Deus. Deus te dá força para matar Golias. Deus te dá força para vencer os inimigos. Aleluia. Satanás não terá autoridade sobre tua vida. Aleluia. Pode adorar a Deus. Pode glorificar o Senhor. Aleluia. E aqueles que querem ser verdadeiramente restaurados, restituídos e usados com grande poder e autoridade por Deus, e posicionar-se conforme a palavra, Deus vai surpreender esta veneração com os voluntários para o reino. Escute isso. Deus vai surpreender muita gente usando aqueles que se disponer para Cristo. Alguém vai mirar para ti e dizer: não pode ser. Não pode ser isso. Aleluia. Eu quero convidar-te a receber da igreja uma oração. Aqui adelante. Deus quer conhecer-te. Jesus te quer ver. Jesus te quer conhecer hoje. Quer ver-te. Aleluia. E vamos orar. Mas venga consciente de que só acontecerá se te posicionares em la brecha que Deus quer. Senão nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Os que vêm rasgando seu coração, venga dizendo: Senhor, eu sou miserável e pecador, mas haz de mim um vaso novo, um instrumento. Aleluia. Aleluia. Adore a Deus, pode clamar. Eu vou dar um minuto, porque eu sei que há mais vidas, que há alguém mais para posicionar-se. Não tenhas medo de ser usado por Deus, porque as armas que o Senhor colocará em tuas mãos é para destroçar a Deus. Alguém que durante os últimos dias dijo para si mesmo: o que estou fazendo comigo? O que estou fazendo de minha vida? O que está acontecendo comigo? Senhor, tem misericórdia de mim, mas está atado, está preso. O inimigo lançou as cadenas e Deus te quer soltar hoje. Deus te quer liberar dessa cadena hoje. Vas ter força para desfazer de todo o que rouba tua comunhão com Deus, tua intimidade com Deus, momento com Deus. Momento com Deus. Deus te vai dar poder. Aleluia. Há alguém mais que iremos orar.
Lo que Deus vai dar hoje aqui para as vidas que se posicionarem, não vai dar outro dia. Deus vai dar hoje. Aleluia. Aleluia. Glorifique a Deus. Adore a nome desse Deus. Alegra, Senhor, a tua igreja. Fortaleça a tua igreja. Dê vigor à tua igreja, Senhor. Dê autoridade à igreja. Dê unção para o corpo, Senhor. Deus restitui, restabelece. Aleluia. Para os irmãos que estão aqui adelante, em mente, em consciente simplesmente. Somente com tua consciência, tu vais correr no que tanto te oprime. Não sei o que será, mas em tu consciente, às vezes, esta noite. Corre o problema que tienes em mente, lança-lo no suelo. Levanta a pia direita e pisa assim. Deus está pisando com tus pés enfermidades. Deus está pisando com tus pés vício. Deus está pisando potestades malignas. Obras contra a tua vida. Aleluia. Tus pés estão sendo usados por instrumento para pisar sobre a cabeça daquele que te oprime. Em nome de Jesus. A igreja, levante as mãos para cá. Adore a Deus. Olha, Senhor, por estas vidas. Jesus sabe do que está acontecendo aqui. No mundo espiritual está acontecendo uma batalha. Não iremos perder esta batalha porque Deus é maior. Porque o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. A espada do Espírito está desembainhada neste lugar para cortar por os dois lados. Deus está dando poder, Deus está dando autoridade. Receba autoridade, receba poder. A unção do Espírito Santo seja renovado e seja tocado. Seja fortalecido por el Espírito del Senhor. A graça e o favor do Senhor está sobre esta casa. A unção do Espírito Santo está sobre este lugar. A palavra tem autoridade. Quando iniciamos este culto, parecia que Deus não ia fazer nada, mas Jesus está dizendo: a palavra cuida de homem, palavra tem poder, minha palavra tem poder, minha palavra tem autoridade. E Jesus está cortando, Jesus está deshaciendo laços, obras do inimigo para destruir tu hogar, tu casa, tu família. Está sendo desarticulado uma grande estratégia de Satanás nesta noite por tua vida. Em nome do Senhor Jesus, levante tus mãos para adorar a Deus. Abre novas línguas estranhas. Seja batizado por el poder, seja bautizado com o Espírito Santo. Derrame lágrimas na presença do Senhor Jesus. Deus Padre, Deus Filho e Deus Espírito Santo está sobre este lugar. Vidas estão sendo tocadas por el poder da palavra do Senhor. Receba autoridade, remove a unção do Senhor sobre tus mãos levantadas. A autoridade Deus te dá para vencer o inimigo. Em nome de Jesus. Senhor, nesta tarde, nesta noite, oramos, Senhor, e pedimos que aconteça algo sobrenatural neste lugar. Uma señal te pido, Senhor, nesta noite sobre vidas neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja liberto. Seja liberto de todo o que te oprime. Em nome de Jesus. Sinta Ele tocando tua vida. Sinta o gozo do Espírito Santo. Sinta a alegria de Jesus em tu interior. Sinta o abraço do Espírito Santo. Abre o coração e receba este abraço. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba o apertado abraço do amigo Espírito Santo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, estas vidas que vieram aqui entregando-se, ó Deus querido. Jesus, tu sabes todas as coisas, Deus. O Senhor sabe, Senhor, que a igreja necessita melhorar, que necessitamos avançar, que necessitamos prosperar.
que necessitamos, ó Deus querido, ser llenos de tu Espírito Santo. Senhor, distribui línguas estranhas. Queima, Senhor, com o fogo de tu Espírito. Corta, Senhor, com a espada cortante de dos filos. E renova tu povo. Nenhuma ferramenta do inimigo contra estas vidas há de funcionar. Em nome do Senhor Jesus. Deus amado, tu palavra tem poder para sanar, para repreender toda obra. Em nome de Jesus oramos e entregamos, Senhor, em tuas mãos esta causa, estas causas e estas vidas. Haz-o, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E um abraço na pessoa que esteja mais próxima. Ele é mais próximo. Se tem vínculo, se tem intimidade com ele. Dê um abraço forte nele. Em tua esposa e tua esposa. Que Deus. Rabagaço, 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 Deus está restaurando tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amanhã estaremos aqui adorando a Deus. Nosso culto às 11 da manhã. Venha adorar. Venha glorificar a Deus. Aleluia. A cantina está funcionando. Meus irmãos, passem, colaborem. Colaborem, ajudem esta obra. Para a glória do Senhor Jesus. Não nos olvidemos de seguir orando por o pastor Carmelito. Haga assim com os manos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos dizem, dê um abraço, meu irmão, e saúde com a paz do Senhor.